Alô. Boa noite, senhora vereadora e senhores vereadores. O público faz presente e se acompanha os trabalhos relativos sociais. Havendo o número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus. Em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 69ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2024. Vamos ler a vida? Não vai ler hoje? Toca o marco. Senhor presidente, por questão de ordem, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134, regimento interno, eu peço a dispensa da leitura dessa ata que foi realizada, a sessão realizada no dia 11 de novembro desse ano. Está em discussão o pedido de dispensa. Está em discussão o pedido de dispensa de leitura da ata do edil Lorival Silvério de Oliveira. Está em votação o pedido de dispensa de leitura da ata do edil Lorival Silvério de Oliveira. Quem estiver de acordo com ele sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de presença encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente, explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com as leituras das matérias constantes no expediente. Projeto de lei número 27, de 18 de novembro de 2004. Autoriza a doação de bens móveis considerados inservíveis aos serviços da Prefeitura Municipal de Paranapuã. Daniel Junduran Pinato, prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso legal de suas atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a promover a doação de bens móveis abaixo especificados ao 10º GP da Polícia Militar de Paranapuã, considerados inservíveis aos serviços da Prefeitura Municipal. Quantidade: 1 monitor de 18,5 LED, número do patrimônio 2460, um microcomputador positivo SIM 23001 convencional, patrimônio 2587. Parágrafo único. Os equipamentos têm como objetivo o monitoramento do sistema de vigilância contratada pela Prefeitura Municipal e instalado ao município de Paranapuã. Artigo 2º. Fica ainda autorizada a tomada de providências de baixa dos referidos bens móveis do sistema patrimônio da Prefeitura Municipal de Paranapuã pelo responsável do patrimônio municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições em contrário. Paranapuã, São Paulo, 18 de novembro de 2024. Daniel Junduran Pinato, prefeito municipal. Parecer. Projeto de lei número 7/24, jurídico. Da análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município, em fase do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República e artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa deste patrono, opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente. Os bens foram considerados para que a administração pública, mas deverá ser observado a esses bens possuem alguma possibilidade de uso para terceiros. A partir de tal ponto, deve ser verificado se os mesmos ainda possuem alguma utilidade, sendo possíveis de doação. O referido projeto preenche os requisitos da lei orgânica deste município de Paranapuã, especificadamente nos artigos 75 e 77, parágrafo 1º, que assim dispõe. Vale mencionar que a mensagem em anexo ao projeto de lei epígrafe justifica a existência de interesse público, visando a doação dos bens, senão vejamos o que prescreve. O patrimônio do Poder Executivo Municipal de Paranapuã, São Paulo, é composto por bens que, devido ao uso prolongado, desgaste e obsolescência, passam a ter rendimento precário ou manutenção onerosa, tornando-se inservíveis aos órgãos desta administração pública, ou ainda perdem suas características em função de fatores externos, como acidentes, tornando-se inapropriados ao fim a que se destinam, havendo a necessidade de aliená-los. Além disso, há necessidade de proceder com desfazimento de forma correta destes bens, que já não possuem demanda ou destinação dentro dessa administração. Poderá haver ainda prejuízo de ordem operacional, com veículos, máquinas e equipamentos parados, de ordem social decorrentes da precariedade dos equipamentos públicos.
De ordem financeira, devido ao alto custo de manutenção, armazenamento, vigilância, perda da integridade física e a consequente desvalorização dos bens, e de ordem ambiental, proveniente nos períodos chuvosos, o acúmulo de água nos bens que estão a céu aberto, que podem ser criadouros para pragas, mosquitos, etc. Conclusão. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei número 027/24, nos moldes da redação conforme apresentada, a matéria preenche os princípios da legalidade e eficiência, pois visa a doação de bens móveis, considerados inservíveis aos serviços da Prefeitura Municipal de Paranapuã, conforme mencionados nos artigos 1 do projeto de lei em epígrafe. É o meu parecer a apreciação dessa condolenda Câmara. Paranapuã, São Paulo, 22 de novembro de 2024, João Alberto Robles, OBSP 81684. Por questão de ordem, senhor presidente, solicita dispensa de parecer do projeto de lei de número 27 de 2024. Está em discussão o pedido do edil Lorival Silvério de Oliveira. Está em votação o pedido do edil Lorival Silvério de Oliveira. Quem estiver de acordo, nesse sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunico, senhores vereadores, que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto do interesse público ao seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes da pauta da ordem do dia na presente sessão. Emenda modificativa número 1/2024. Ao projeto de lei número 26/24, que estima a receita fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício 25. Artigo 1º. O inciso 1 e 3 do artigo 4º do projeto de lei número 26, de 30 de setembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. 1. Abrir durante o exercício de créditos suplementares até o limite de 5% do total de despesa fixada no artigo 1º, conforme estabelecido no artigo 12 da Lei nº 1744/24, LDO 2025, observando seu disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 3. Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa até o limite de 5%, conforme estabelecido no artigo 11 da Lei 1744/24, LDO 2025. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, a 1 do mês de novembro de 2024. Vereador Edmar Rodrigo Bise, Jean Clebson Silva, Maria Aparecida Capelli Martim, Wagner Nogueira de Aguiar, Vitor Gasque Faria. Está em discussão a emenda modificativa número 01/2024. Está em votação a emenda modificativa número 01 de 2024. Quem estiver de acordo com esse sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Orçamento. Parecer conjunto 3/24. Assunto: projeto de lei número 26, de 30 de setembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Paranapuã para o exercício de 2025. Proposta de emenda modificativa 1/2024 ao projeto de lei número 26/2024. Autor: Executivo Municipal. Assim, pelos aspectos que nos cumpre analisar, por imposição do regimento interno em seu artigo 67 e 68, respectivos parágrafos com os respaldos técnicos do setor jurídico e contábil, abaixo expomos. Exposição da matéria em exame.
A propositura foi encaminhada pelo Poder Executivo, prerrogativa estabelecida no inciso 3º do artigo 165 da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Paranapuã, especificada no inciso 3º do artigo 94 e protocolizada tempestivamente nesta Casa em 30 de setembro de 2023, sobre o número 292. A proposta orçamentária evidencia o disposto no artigo 2º da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, que retrata, artigo 2º, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma de evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, e obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anulidade. A proposta elaborada obedece a todas as determinações exigências legais aplicáveis na preparação da peça orçamentária, norteado pelas necessidades e parâmetros econômicos, financeiros e sociais do município, tendo por peças basilares a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual de Ação Governamental vigentes. Mencionado projeto encontra-se regularmente instruído e apto à tramitação, estando dentro dos prazos e formalidades regimentais, sendo regularmente distribuído e o projeto de conhecimento dos edis, inclusive no exercício de pedido de informações e parecer por parte da assessoria da Casa. Ao projeto foi apresentada a proposta de emenda modificativa número 1/24, que em suma modifica o teor dos incisos 1 e 3, artigo 4º da presente propositura, limitando a 5% a abertura de crédito adicionais suplementares, bem como remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do programa até o limite de 5%. Propostas essas que também se encontram enquadradas aos ditames constitucionais, legais e contábeis. Se faz oportuno mencionar que a matéria deverá ser submetida à audiência pública, com data previamente definida pelo presidente desta Casa, em conjunto com o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, devendo ser dada ampla divulgação da realização desta. Decisão das comissões. O projeto de lei número 26/24 se apresenta regulamentado na forma do disposto pelo artigo 165, inciso 3 da Constituição Federal, pela Lei Nacional 4.320/64 e pela Lei Orgânica Municipal. Do ponto de vista da sua admissibilidade, nada temos a obstaculizar, pois entendemos que a proposta observa e regra constitucional com repercussão na lei orgânica e sendo matéria de competência do chefe do Poder Executivo Municipal. Quanto ao mérito, entendemos que as metas, programas e projetos propostos no projeto de lei orçamentário vão ao encontro das peculiaridades atinentes ao interesse público, mormente no que tange à gestão dos recursos públicos, esses cuja execução encontram-se legalmente atrelada às leis de caráter orçamentário. Encontram-se atendido ao princípio da gestão fiscal responsável e aos preceitos constitucionais que dizem respeito aos limites e índices para a aplicação de recursos públicos, em especial com saúde, educação, repasse ao legislativo e despesas com custeio pessoal, correlacionado aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, alures citados. O projeto de lei em apreço conserva clara atenção e regramento invocado. Diante do decorrido, corroborando parecer técnico jurídico apresentado que instrui esse processo, emitimos quanto ao mérito, entendimento que o projeto de lei número 26/23 atende aos requisitos da legalidade, constitucionalidade, contábeis, financeiro, educacionais e assistenciais. Isso posto, somos pela aprovação da matéria. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 4 dias do mês de novembro de 2024. Relator, Donizete José Celes. Acompanha o relator Vitor Gasque Faria, presidente. Edmar Rodrigo Bis, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, relator Vitor Gasque Faria. Acompanha o relator Bruno Nogueira de Aguiar, presidente. Lorivaldo Silvestre de Oliveira, vice-presidente.
Parecer jurídico. Projeto de lei número 26/2024. Assunto: estima receita fixa e despesas do município de Paranapuã para o exercício de 2025. Do projeto de lei número 26/2024. De autoria do Executivo Municipal, o presente projeto de lei que tem por finalidade fixar o orçamento público para o exercício financeiro para 2025, cuja previação da receita e despesa é estimada em R$ 39.233.000, correspondendo à receita e despesas do exercício órgão da administração direta, indireta e do legislativo. Conclusão. O referido projeto de lei atende disposições contidas da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município, no Plano Plurianual de Investimentos, PPA, na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e nas demais normas exigíveis para a espécie. Entendo que seria necessária a emissão de parecer contábil para uma melhor análise e instrução a esse legislativo. Evidencia-se pela análise financeira que a propositura incorpora as disposições contidas na Lei Municipal número 1744/24, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, sendo compatível às diretrizes do plano. Desta forma, a observância às normas de diploma legais citados entende ao disposto no artigo 51 da Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei Municipal número 1628/21, PPA 2225 e Lei Orgânica deste município. Vale ressaltar que é possível que o projeto possa receber emendas, que este fato poderá ser perfeitamente realizado desde que se observe o disposto na Constituição Federal, artigo 66, parágrafo 3º, que disciplina a matéria. Artigo 66. O projeto de lei relativo ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Parágrafo 3º. As emendas e projetos desta lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem somente poderá ser aprovados caso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. 2. Indiquem os recursos necessários, admitido apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos as que incitam sobre a dotação para pessoal a seus cargos, b. serviço da dívida, c. transferência tributária constitucional para estados, municípios, Distrito Federal, ou 3, sejam relacionados a. com a correção de erros e omissão, ou b. com dispositivos de texto do projeto de lei. E mais, o projeto de lei orçamentária obedeceu ao prazo estipulado na legislação municipal vigente, a Lei Orgânica Municipal. Artigo 94. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão com observância aos preceitos correspondentes da Constituição Federal. 3. O projeto de lei orçamentária será encaminhado ao Poder Legislativo Municipal até 30 de setembro do ano corrente e devolvido para a sanção até encerramento da sessão legislativa. Não se pode olvidar que o PPA orienta a LDO e a LDO orienta a Lei Orçamentária Anual, não podendo haver inversão nessa ordem, o que realmente está correto. Logo, podemos afirmar que o projeto em tela atende às disposições contidas nos parágrafos 5º do artigo 65 da Constituição Federal, combinado com a legislação deste município de Paranapuã e demais normas vigentes. O projeto de lei orçamentária encontra-se revestido das formalidades legais dispostas na Constituição da República, artigo 165 dos seguintes, na Lei Orgânica de Paranapuã e demais disposições aplicáveis à espécie. Mencione ainda que, por ser tratar de verbas vinculadas constitucionalmente, as verbas destinadas à educação, à saúde, não poderão ser emendas para menor, por força de limite constitucional. Todavia, poderão receber emendas para aumentá-las, desde que obedecida às regras constitucionais. Poderão ainda ser ofertadas emendas que sejam relatadas com correção, erros ou omissões. Quando a autorização contida no parágrafo inciso do artigo 4º do ora projeto de lei
para a realização de autorização para a abertura de créditos suplementares, cumpre esclarecer que a previsão é perfeitamente constitucional e legal, conforme o artigo 75 da Constituição Federal. Logo, entendemos que a mesma é passível de ser apresentar, vez que nada altera em valores no orçamento, e assim, sendo a mesma, deverá ser levada a plenário para apreciação. Como não bastasse, idêntico cuidado deverá ter a comissão com relação à aplicação do índice obrigatório na saúde por força da emenda constitucional número 29, de 14 de 9 de 2000, que alterou a redação no artigo 198 da Constituição Federal, reportando-se a observação do disposto no artigo 156, 158, 159, a linha B e parágrafo 3º daquela carta. Retire-se que a verba da saúde não poderá ser reduzida através de emenda. Persistindo dúvidas quanto ao aspecto contábil, financeiro e orçamentário do projeto de lei e análise, essa assessoria jurídica, salvo melhor juízo, recomenda aos vereadores, que em especial aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, que querendo solicite parecer ou orientação técnica junto ao setor contábil desta Casa de Lei. Com relação à emenda a serem formuladas pelos senhores edis, essas deverão ser submetidas às comissões nos termos do regimento interno da Câmara, inclusive a já apresentado como dito acima. Para finalizar, a título de sugestão, neste parecer, que a mesa diretora da Câmara avalie a necessidade ou não da apresentação de emenda para programas previsto em sede de Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, para o Legislativo, a fim de que aqueles que fiquem despojados da competente previsão orçamentária. É o meu parecer a apreciação dessa condolenda da Câmara. Paranapuã, São Paulo, 1 de novembro de 2024. João Alberto Robles, OAB SP 81684. Senhor presidente, o projeto foi lido na sessão anterior. Está em discussão o projeto de lei número 026, de 30 de setembro de 2024. Está em votação o projeto de lei número 026, de 30 de setembro de 2024. Quem estiver de acordo nesse sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, o projeto de lei número 27, de 18 de novembro de 2024, foi lido na presente sessão. Está em discussão o projeto de lei número 027, 18 de novembro de 2024. Está em votação o projeto de lei número 027, 18 de novembro de 2024. Quem estiver de acordo com esse sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 30/24. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemenson Silva, vereador, com assento nesta Casa de Leis, aos ritos do regimento interno, venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência para sentido de requerer do Executivo Municipal o seguinte: 1. Cópia de contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Paranapuã e empresas prestadoras de serviço que exige contratação de pessoal, inclusive mão de obra, no período de janeiro até a presente data. Nome das pessoas contratadas, data de contratação, salários, funções e local designados para a prestação de serviço. 3. Em caso de não haver dados de contratação de pessoal referente ao item 2, mencionar. 3.1. Se durante o período mencionado foi alocado pessoas pertencentes a essas empresas em serviços públicos deste município, relacionar nomes e funções exercidas respectivos setores. As informações aqui pleitadas são necessárias para que possamos tomar conhecimento dos fatos e assim podemos passá-las aos membros da comunidade quando questionados, além de ser prerrogativa do Poder Legislativo
de fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de novembro de 2024. Jean Clemerson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 34/2024. Está em votação o requerimento número 34/2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Requerimento número 35/24. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jardim, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Jean Clemerson Silva, vereador com assento nesta Casa de Leis, ao rito do inciso 7, parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência, no sentido de requerer do Executivo Municipal o seguinte: informações quanto ao desfecho da situação atual do caminhão basculante internacional mencionado nos ofícios número 29/24 GP e ofício número 64/24 GP, gabinete do prefeito. Sendo que neste segundo ofício foi mencionado pela administração municipal, abre aspas, cuja expectativa da administração é de recebê-lo para uso dentro de 60 dias, fecha aspas. Ocorre que passaram-se quase 240 dias e não se sabe o que ocorreu ou ocorre com o conserto do mencionado veículo. Sabendo da falta que o veículo faz à municipalidade, o que se tem a essa administração a informar, levando em consideração o prazo dilatado que foi citado, para que o mesmo estivesse sendo utilizado em nosso município, a informação pleiteada é necessária para que se possa tomar conhecimento dos fatos e assim podermos passá-las aos membros da comunidade quando questionados, além de ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e atendimento ao interesse público. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 19 dias do mês de novembro de 2024. Jean Clemerson Silva, vereador. Está em discussão o requerimento número 35/2024. Está em votação o requerimento número 35/2024. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Senhor presidente, não há mais matéria para a ordem do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidos à parte. Com a palavra o vereador Wander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem assiste a sessão via mídias sociais. Eu queria fazer um comentário aqui sobre respeito lá do campo municipal lá. A gente está recebendo vários vídeos, fotos, eu fui até dar uma olhada lá. Aquilo lá está um verdadeiro descaso, aquilo lá na verdade. Aquilo lá, acho que quem ganhou, se eu não estou enganado, quem ganhou aquela verba foi o Hélio, o nobre Edil Hélio, ganhou aquela verba. E desde o começo ali a gente está acompanhando um pouco com os munícipes lá, e está vendo que está tendo algumas falhas, não está sendo assim, não está tendo um verdadeiro acompanhamento. E os últimos vídeos assim que a gente foi ver lá, aquilo lá está totalmente desnivelado, a braquiária tomou conta e o carrapicho, a gente não vê nem grama lá, aquilo lá, falar para você, é uma vergonha. Eu peguei até o contrato que foi feito agora, o contrato ele expira em 18 de dezembro de 2024, e se eu não me engano ainda falta R$100 mil para pagar. Eu creio que o prefeito vai dar uma olhada naquela situação lá, naquela empresa que pegou o projeto para fazer, porque aquilo ali é um descaso com o dinheiro público aqui dali, se chegar a pagar esses R$100 mil que está faltando.
aquilo lá acho que vai ter que arrancar e plantar de novo, que não vai ter a cor daquele campo. Então fica aí o meu repúdio àquilo lá. Mais uma, muito obrigado. A tribuna continua livre. Com a palavra o vereador Hélio Kishimazo. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadora, o Alex, futuro vereador, né? E quem está assistindo a nossa sessão. Faz mais ou menos 10 dias, passei pela prefeitura, aí conversei com a engenheira, aí ela falou realmente tem 100 mil para repassar ainda, que ela não autoriza enquanto não arrumar isso daí. A conversa que ela teve comigo, ela falou, porque para ter pagamento ela vai ter que dar um aval, e ela falou que não assina. E já foi notificado, a firma foi notificada, e eles têm um prazo, né? Eu também estou aguardando, porque, como diz, foi jogado um dinheiro lá, um certo recurso lá. E conversei com o senhor prefeito também, ele diz o seguinte, que se a firma não vier arrumar, ele não vai pagar. Ele vai pegar o restante do recurso, ele vai comprar o gramado, vai preparar a terra, vai jogar lá. É o que a gente tem sabido do problema lá. É a conversa que nós tivemos, eu, o prefeito e a engenheira da nossa prefeitura. É a orientação que eu tive, estou aguardando também, né? Muito obrigado. Tribuna continua livre. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 80ª sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de dezembro de 2024, segunda-feira, em horário regimental. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Por fim, agradeço ao público presente e aos que acompanham os trabalhos nas redes sociais. Uma boa noite a todos.